Vamos falar agora da prisão do líder do PCC. Marcos Roberto de Almeida, conhecido como Tuta, um dos principais líderes do primeiro comando da capital, o PCC, foi transferido para a Penitenciária Federal em Brasília. A transferência aconteceu no domingo, após a sua captura na Bolívia, onde estava foragido há 5 anos. Falta agora o André do Rap, né? Tuta ficará no mesmo presídio onde Marco Williams Herbas Camacho, sabe quem é? O Marcola, está detido desde 2019. A captura do criminoso aconteceu na sexta-feira, foi dia 16 de maio, em Santa Cruz de la Sierra, quando ele se apresentou a uma unidade policial boliviana para resolver questões migratórias. A prisão resultou de uma operação conjunta entre a Polícia Federal do Brasil e a Força Especial de Luta contra o Crime da Bolívia. Em uma coletiva de imprensa realizada hoje em Brasília, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, comemorou a prisão do Tuta. Vamos ouvir. O governo brasileiro teve uma vitória muito importante em sua luta contra o crime organizado, que foi justamente a prisão na Bolívia de um delinquente de alta periculosidade ligado a uma importante facção criminosa no Brasil. Ele foi preso na Bolívia. O ministro também relatou como aconteceu a operação para prender o Tuta. Vamos ouvir. Foi uma operação extremamente complexa, porque envolveu não apenas a ciência do presidente da República, de que esta pessoa, esse indivíduo, esse delinquente havia sido preso na Bolívia, evidentemente como se tratava de um preso em outro país, o presidente da República foi imediatamente informado, isso foi na sexta-feira passada, e o presidente da República determinou que o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, fosse avisado e envolvido na negociação para trazer este criminoso para o Brasil. Conversei com o ministro Mauro Vieira, ele prontamente iniciou as negociações com a chancelaria boliviana, foi muito bem acolhido o pleito do Brasil, que, afinal de contas, hoje existe uma rede internacional de cooperação contra o crime organizado extremamente bem-sucedida. Muito bem. Temos aqui uma delegada de polícia, vamos ouvi-la. Parabéns à polícia boliviana. Parabéns à polícia boliviana, parabéns à Polícia Federal, que inclusive atuou em conjunto com a polícia de Forças de Combate ao Crime, que é a FELCC, da Bolívia. Agora, alguns pontos. Quem é Tuta? Tuta é o 02 da hierarquia da facção criminosa PCC, abaixo do Marcola. Ele vai para o mesmo presídio de segurança máxima federal. Quando Marcola foi preso em 2019, quem movimentava a quantidade financeira, o montante financeiro dessa facção criminosa era Tuta, entre o contingente da cúpula do PCC encarcerado e a rua. Ele era esse interlocutor. Movimentou, entre 2018 e 2019, mais de R$1 bilhão nessas tratativas. E ele foi condenado a 12 anos de cadeia pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico de drogas. Será que a gente não está numa discrepância total em relação à dosimetria de penas para aqueles que praticam crimes que realmente assolam a nossa sociedade e o nosso país? Guilherme Mendes, preso Marcola, segue o Tuta. Preso o Tuta, muda a liderança. Quem continua é o PCC. Não tenha dúvida. Inclusive, alguns especialistas em segurança pública estão dizendo que, embora a gente tenha que comemorar, não é? E aqui eu não estou jogando água na fervura do ministro Lewandowski, mas embora a gente tenha que comemorar, óbvio, a prisão de um criminoso de alta periculosidade e um dos líderes dentro da hierarquia
da organização, ela vai continuar trabalhando de uma forma muito organizada, até porque já houve uma descentralização, não é? Hoje o PCC trabalha com núcleos que não estão propriamente atrelados única e exclusivamente ao cérebro ou ao mandamento, né, às ordens de uma determinada pessoa, porque se sabe que essa pessoa a qualquer momento pode morrer ou ser presa e aí a organização pararia. Então ela já tem praticamente uma vida autônoma, uma série de processos bem estabelecidos que, sem dúvida, a prisão, né, a perda de um membro importante vai impactar, mas não é nada que vai fazer com que as atividades criminosas dessa organização sejam paralisadas. Por outro lado, o que o ministro também colocou é muito alvissareiro, não é? Você ter a colaboração de países aqui da América do Sul, onde esses criminosos, por vezes, estão escondidos, né? A gente fala muito no Paraguai e na Bolívia, sobretudo, é uma notícia a se comemorar, porque em tempos outrora, em tempos distantes, não muito distantes, os criminosos, de fato, se instalavam com muito conforto, muita segurança em países vizinhos e de lá tocavam suas operações no Brasil. Me parece que esses tempos estão ficando para trás. Que bom e parabéns à Polícia Federal Boliviana, que prestou um grande serviço ao seu vizinho Brasil aqui. Nós agradecemos, né? Pois é. Cíntia Nunes, ele só foi preso porque ele se apresentou a um posto da polícia boliviana para, provavelmente não teve informação suficiente, para pedir, como é que é? Ele foi renovar, né, a questão da residência dele, o visto de permanência, né? Quer dizer, o cara está foragido na Bolívia e foi renovar o visto, ou seja, claro que... com documento falso. O QI dele é pequeno, isso foi muito bom para a polícia. Agora eu pergunto, se nós temos que comemorar mesmo, temos que comemorar quando ocorrer a prisão do André do Rap, que foi solto em outubro de 2023, já vai fazer 2 anos, deve estar na Bolívia, em algum local, e ninguém o captura. Será que vamos ter que esperar ele também comparecer para renovar o visto? Olha só, Capese, eu não acredito que seja que o QI eu penso que isso é a certeza da impunidade, é diferente. É a certeza de que se é intocável, né? Porque quanto tempo que ele já estava lá, não acontecia nada, e essa realmente... 5 anos. Então, e aí, quanta gente, não foi o mesmo caso que aconteceu mal, não comparando o crime, mas o juiz com nome falso lá, que também foi na mesma situação. Acredita, já está tão acostumado que uma coisa não vai ser descoberta, que foi lá no poupa-tempo, foi assim que foi descoberto. O que as pessoas estão se esquecendo é que a tecnologia que está integrando cada vez mais imagem, reconhecimento facial, uma série de outras coisas, ela vai a cada vez mais causar aí circunstâncias imprevistas onde essas pessoas vão ser encontradas. Não foi nesse caso, com todo respeito, né, um trabalho maravilhoso de polícia, nada, foi um deslize ali, né? Essa total certeza de que nada acontece. Então, concordo, realmente a gente comemora no sentido de que tomara que ele venha e cumpra e seja uma pessoa a menos estando fora. Mas, por outro lado, sem qualquer inocência, que a gente sabe que essas pessoas continuam, tanto dentro quanto fora, exercendo o mesmo papel que eles exercem à frente das organizações que não, por acaso, têm esse nome, organização criminosa. Henrique Kriegner, vão-se os anéis, ficam os dedos. Vão-se os líderes, continua o PCC? Capês, eu vou ser bem sincero aqui, e o Guilherme não quis jogar água na festa aí do ministro Lewandowski, mas eu vou jogar o mais frio que possível. O mais frio possível. Você acha que, de verdade, esse cara foi até um posto da Polícia Federal Boliviana para poder pedir residência? Porque talvez quando ele entrou na Bolívia, foragido da polícia brasileira, da justiça, ele foi lá, carimbou o passaporte regularmente, passou por todo o processo. Gente, essa história está muito mal contada. Ele não... Acho que a última preocupação de uma pessoa que é um dos líderes do PCC é com a questão de residência no país onde ele está refugiado. Ele não precisa disso. Ele já tem metade da cidade ali paga para poder esconder a presença dele. Ele já faz... Ele não está preocupado se ele vai ter um CPF boliviano ou se ele vai ter acesso à aposentadoria boliviana,
Qual é o benefício de ter a regularização da cidadania dele ali, ou da permanência, residência, o que for? A gente não é tão simples. E primeiro, vamos considerar também, nós sabemos, o PCC é uma organização criminosa extremamente avançada. Nós não estamos falando de uma gangue de bairro, nós não estamos falando das outras facções que existem no Brasil, nós estamos falando dessa organização que tem pessoas no alto escalão do Poder Judiciário, que tem pessoas representando no alto escalão do Poder Legislativo, pessoas dentro do setor privado que são grandes financiadores e se beneficiam do PCC também. A gente está falando de gente sofisticada. Você acha que o próximo da linha seria realmente um cara que está refugiado na Bolívia, que não tem o mesmo acesso, que não é assim que funciona. Isso aí está muito fácil. Para mim, está muito mais parecendo, vamos entregar o fulano, ou o fulano fez alguma besteira aqui, queima ele, não tem problema, o governo sai ganhando aí, dizendo que teve uma prisão, ganhamos uma bandeirinha, segurança pública, 2026, estamos garantindo nossa narrativa, somos efetivos no combate ao crime organizado, e o próprio crime organizado abre mão de alguém que talvez não era tão relevante assim. Os verdadeiros líderes do PCC estão pela sociedade, no Brasil e nos mais altos escalões. Vamos deixar para comemorar se um dia desarticularmos as organizações criminosas no Brasil. Estamos muito longe disso.